Então, iremos falar sobre metabolismo e controle hormonal dos lipídios. Vamos recordar, né? Na aula anterior, falei também sobre as gorduras trans, mas vamos recordar sobre as gorduras trans. Vocês sabem o que é gorduras trans? Bem, as gorduras trans são gorduras que passam por um processo de hidrogenização. É uma gordura que é introduzida hidrogênio. E para que serve essa gordura trans? Porque as indústrias alimentícias, elas utilizam essas gorduras trans, justamente para dar maior consistência aos alimentos e também maior durabilidade. Só que essa gordura nos traz muitos riscos. Tá? Ela diminui o nosso bom colesterol, que é transportado pelo HDL, e aumenta a taxa do LDL, tá? Que é um colesterol que pode ocasionar entupimento dos nossos vasos sanguíneos. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? A imagem do vaso sanguíneo, e que está se formando aí uma placa de gordura, que é o ateroma, e vai dificultar a nossa circulação. E essas gorduras trans adquirimos através de alimentos como batata, batatinha industrializada, biscoitos recheados, sorvetes, aqueles nuggets, né? Pizzas industrializadas, pipocas industrializadas, todos alimentos processados, industrializados, eles apresentam gorduras trans. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Com a ingestão dessas gorduras para futuramente não desencadear problemas cardiovasculares. Bem, já sabemos, né, que, que as gorduras trans, elas são prejudiciais, e já sabemos também que a gordura em si é essencial para o nosso organismo, tá? Então, 80% de lipídios que ingerimos diariamente, eles apresentam colesterol, triglicerídeos, fosfolipídios, tá? Então, é necessário ocorrer a digestão desses alimentos, porque essa gordura as nossas células também necessitam. Então, vai passar por um processo de transformação no nosso organismo, começando pelo nosso estômago. Por incrível que pareça, além da pepsina que quebra a proteína, o estômago também apresenta um tipo de lipase gástrica que digere apenas a manteiga, tá? A gordura da manteiga. Mas a maior parte da digestão de lipídios ocorre no intestino delgado. Primeiro, né, temos uma enzima denominada de lipase. É uma enzima que vai quebrar a gordura, tá? E essa gordura quebrada vai liberar ácidos gráxicos e glicerol, que representam as unidades básicas dos lipídios. Só que a lipase sozinha, ela não consegue realizar essa digestão. Por quê? Porque a lipase é uma enzima que tem a participação de água. E a gente sabe que água não é solúvel em lipídios. Os lipídios não se dissolvem em água. Então, o nosso fígado produz uma substância emulsificante. O que significa isso? Que vai remover o excesso dessa gordura, que são os sais biliares. O fígado produz os sais biliares, que fica armazenado na vesícula biliar, e quando ingerimos a gordura, o fígado libera, a vesícula libera esses sais biliares até o nosso intestino, e esses sais biliares, eles irão converter gorduras, tá? Grandes placas de gorduras, em gotículas ou gotas. E isso vai facilitar
a ação da lipase, tá, na digestão dessa gordura. Então, ou seja, se não tivesse a participação dos sais biliares para remover o excesso dessa gordura, ela não iria ser digerida. A lipase ela é produzida pelo pâncreas, o suco pancreático libera essa lipase até o intestino delgado e o próprio intestino delgado também produz lipase. E com isso finaliza a digestão. Quebra a gordura, liberando ácidos gráxicos e o glicerol, que é um tipo de álcool. Então, dentro do intestino, esses ácidos gráxicos, eles vão ficar armazenados, tá, num transportador de lipídios denominados de quilomicron, que é um tipo de lipoproteína. Então, vai ficar armazenada em quilomicron. Só que aí, esse quilomicron, ele vai ser transportado para a corrente sanguínea. Aí, na corrente sanguínea, vai ter ação das lipoproteínas, né? VLDL, LDL, HDL, que vão transportar essa gordura que foi quebrada. Os ácidos gráxicos, né? E o glicerol. Só que, o que é que acontece? Quando essa gordura, quando esses ácidos gráxicos, eles se armazenam nas nossas células, mas o glicerol, eles vão voltar a ser, tá, um colesterol, ou um triglicerídeo, ou um fosfolipídio, ele dentro da célula. E aí o que é que acontece? Da célula vai ser transportado novamente para o sangue. E aí o que é que acontece? Esse VLDL vai transportar triglicerídeo endógeno, que foi produzido pelo nosso organismo. Então não vai ter nenhum problema. Mas o LDL e o HDL, né? Deixa eu passar aqui, ó. O LDL, né? Na realidade, ele não é um colesterol ruim, tá? LDL não é um colesterol ruim. O LDL, ele transporta esse colesterol. Agora, por que ele vai ser chamado de colesterol ruim? Porque o LDL vai transportar o colesterol para dentro dos nossos tecidos, especificamente para dentro dos nossos vasos sanguíneos, e vai depositar a gordura lá. Então, por isso que chamamos de colesterol ruim. Mas não é porque o colesterol é ruim, é porque essa lipoproteína, ao invés de transportar esse colesterol para o fígado, essa lipoproteína vai pegar esse colesterol do fígado e armazenar nos tecidos, acumulando, formando as plaquinhas, né, de gordura e podendo ocasionar uma aterosclerose, que é o entupimento desses vasos aí. E o HDL, ele é denominado de transportador do colesterol bom, porque ele vai transportar de uma forma inversa. Vai transportar o colesterol que está no tecido para o fígado. Para o fígado, né, converter esse colesterol aí, essa gordura. Então, por isso que o LDL, só reforçando, ele é considerado, né, o transportador do colesterol ruim, porque ele deposita no tecido, e o LDL como transportador do colesterol bom, porque ele vai remover esse excesso de gordura dos tecidos, transportando até o fígado para ocorrer a conversão dessa gordura, a emulsificação dessa gordura, porque o fígado é que produz sais biliares, e que esses sais biliares depois vão ficar armazenado na vesícula biliar. Aí, olha, lembrem, né, que os lipídios produzem hormônios, tá? E aí, o que é que acontece, né? Temos hormônios que são produzidos pelo tecido adiposo, pelas células adipócitas, né? São as células que armazenam a gordura. Aí temos aí como exemplo o estrógeno, e temos como exemplo a leptina, tá? E no caso aí a grelina é um hormônio lipídico que é produzido pelo
pelo estômago, perdão. Então, olha, o estrógeno, além dele ser produzido pelas células adipócitas, ele também é produzido pelo colesterol. Por isso que também ele é um hormônio esteroide. Mas o estrógeno, ele vai atuar no nosso organismo, no nosso ciclo ovariano, tá? E também, como ele é produzido pelas células adipócitas, ele pode também armazenar tecido adiposo. Então, por isso que o excesso desse hormônio estrógeno, né, ou estrogênio, ele pode ocasionar o aumento de peso, obesidade, né, no sexo feminino. A leptina, gente, é um hormônio que regula a ingestão de alimentos. Só que ele regula da seguinte forma: ele atua numa região, no campo da fome, denominado de hipotálamo. Então, olha, quando sentimos fome, né, a gente se alimenta, né, e a gente para de comer quando a gente se sente cheio, né, saciados. Então, a leptina é o hormônio da saciedade, que você vai sentir a fome, você vai se alimentar, mas você vai comer até certo ponto. E depois aquela fome, ela passa, porque você tem aquela sensação de que está cheia. E a grelina, ela vai atuar de forma contrária. Quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, ela vai ser o hormônio que vai nos ofertar o apetite. Então, quando a leptina, ela inibe o apetite e a grelina aumenta esse apetite, estimula o apetite. Vai trabalhar, esses dois hormônios trabalham de forma antagônica para equilibrar a nossa homeostase. Porque se a grelina fosse liberada em excesso, né, iremos nos alimentar excessivamente. E se a leptina for liberada em excesso, a gente vai perder esse apetite. Temos aí também, né, outros hormônios, que são os hormônios produzidos pelos esteroides, especificamente pelo colesterol. Aí temos aí a progesterona, que é um hormônio feminino, e ele vai atuar, tá, no revestimento interno do útero. Vai preparar o útero para uma implantação do embrião. A testosterona é um hormônio masculino, porém, as mulheres podem, tá, produzir uma pequena taxa de testosterona, quando o estrógeno ou estrogênio é convertido em testosterona. Isso ocorre através das células adipócitas, tá? Mas é uma quantidade mínima. Então, no homem, a testosterona, ela vai atuar nas características secundárias masculinas, tá? No desenvolvimento masculino e também no impulso sexual. O estrogênio e o estrógeno, né, eu já falei sobre ele, tá? Que é um hormônio que vai atuar no ciclo menstrual e é produzido pelas células adipócitas. Glicocorticoides. Os glicocorticoides são hormônios que vão estimular a gliconeogênese. O que é isso? A conversão, a degradação de gorduras e proteínas em glicose. Então, existem medicamentos, os glicocorticoides, eles são muito utilizados também, tá, em ação anti-inflamatórias e também como antialérgicos. Só que o excesso desses glicocorticoides pode aumentar a gliconeogênese, ou seja, aumentar a taxa de glicemia e, com isso, diminuir a quantidade de insulina. E aí, por isso que as pessoas, quando tomam muitos corticoides, elas ficam inchadas, elas engordam, justamente porque aumenta a taxa de glicose e essa glicose vai ser convertida em gordura. E também os glicocorticoides podem baixar a imunidade. Então, geralmente, pessoas que têm problemas alérgicos, que tomam muito glicocorticoides, a tendência é ganhar um aumento, né, de peso.
mineralocorticoides. São hormônios, também chamados de aldosteronas. Esse hormônio ele vai atuar na reabsorção de sódio no nosso organismo. E o sódio em excesso, pessoas que podem tomar algum tipo de medicação que contenham esses hormônios, ele em excesso pode aumentar a pressão arterial e aumentar também a retenção de líquido no organismo. Então, por isso que esses medicamentos têm que ser tomados com prescrições médicas, tá? Porque, no caso da mineralocorticoide, para não reter muito líquido nas células. E glicocorticoide para não aumentar a taxa de glicemia. E para a gente finalizar, gente, quando eu falei sobre, durante esse período que estamos estudando os lipídios, eu falei muito sobre esse termo, aterosclerose. Recorde que a aterosclerose é quando se forma aquela plaquinha de gordura nos vasos sanguíneos, e se isso ocorrer nas artérias coronárias no coração, desencadeia um infarto do miocárdio. E se ocorrer no nosso cérebro, né, nas artérias do cérebro, pode desencadear um AVC. E o que é arteriosclerose? A arteriosclerose, na realidade, é um processo natural que promove o envelhecimento das artérias. E agora, lógico que uma arteriosclerose, que é envelhecimento das artérias, pode levar a uma aterosclerose, que é um aumento, né, de gordura desse vaso, dessa artéria que envelheceu. E pode desencadear também os mesmos processos, ou um infarto ou um AVC. Ok, galera? E para a gente finalizar, vamos ver aí algumas questões dos exercícios conceituais da página 347. A primeira questão temos assim: as gorduras são compostas por lipídios, moléculas grandes, formadas sobretudo por ácidos gráficos, que são constituídos por ligações de átomos de carbono e hidrogênio. Bem, eu vou direto aí para a questão, tá? Está falando aí sobre a gordura e a quantidade de gordura nos alimentos. Só que ele pede aí na questão que apresenta algumas das importâncias das gorduras para o nosso organismo. São várias, né? Primeiro, né? A gordura, elas são responsáveis pela absorção de vitaminas. E um exemplo de gordura, né, saudável, né, a gente pode recordar aí o colesterol, né? O colesterol, que é produzido de origem endógena, ele reduz a quantidade de gordura ruim, né? Ou seja, de gordura saturada. Remove o excesso de gordura saturada. A segunda questão. As gorduras são glicerídeos pertencentes ao grupo dos lipídios. Em que alimentos podemos encontrar gorduras saudáveis para o nosso organismo? Olha, as gorduras saudáveis são as gorduras insaturadas. Encontramos elas muito em óleos, como por exemplo óleo de girassol, tá? Óleo de canola, né? Encontramos também em sementes, ingestão de sementes, como por exemplo castanhas, ingestão de peixe, porque o peixe tem um ácido gráfico insaturado, que é o ômega 3, que também é saudável, tá? Ingestão também de frutos do mar, apresenta também gorduras saudáveis. Terceira questão. A utilização constante de medicamentos com corticoides pode causar um descontrole do metabolismo e o aumento de peso ou inchaço em partes do corpo. Por que os medicamentos que geram alterações de glicocorticoides podem levar à obesidade? Porque lembre que esses medicamentos, eles aumentam a taxa de glicose. E com isso converte essa glicose em gordura, processo chamado de lipogênese. Tá? Então, por isso que promove esse aumento aí de peso. É isso aí, galera. Quero desejar a vocês
a vocês uma boa semana, tá? Que vocês continuem respondendo aí as atividades do módulo, as demais atividades dos exercícios conceituais e os exercícios contextualizados, tá? E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um abraço e fiquem com Deus.